aos amigos que vão entrando aqui junto conosco aqui no Q3. Boa noite a todos. Meu amigo Emanuelzinho aqui conosco. Vamos lá, gente. Chamando aqui nosso amigo Alex Maia. Minha amiga Thaís. Olá, Thaís. Meu amigo Alex, Boa noite. devidamente conectado. Aqui, acertando aqui como é que é. Rapaz, você me confidenciou. Se eu estiver mentindo, você me desminta ao vivo, tá? Você me confidenciou que ainda não tinha tanta, digamos assim, habitualidade em fazer as lives e tudo mais, mas isso é o futuro do Alex, é o futuro. E aí você vai se habituando. A gente usa o Instagram só para se divertir, né? Aí vai Só para as se lives, divertir, não. Para só assistir. trocar informações necessárias. Os instrumentos virtuais servem para isso, para a gente se informar. Não é isso? A pandemia veio para mudar tudo, né? Veio para mudar aí como é que a gente vai ver o mundo daqui para frente, como é que as novas tecnologias vão nos interagir, os processos, a procuradoria, os trabalhos jurídicos estão tudo em alteração aí, né? É isso. Deixa eu só fazer aqui uma pequena apresentação, tá? E aí eu vou lhe abrir a palavra. Isso aqui é um grande bate-papo, Alex. Primeiro, o Q3 Cursos Jurídicos, né? A gente queria lhe agradecer pela presença aqui conosco, porque, de fato, a gente escolheu pessoas que têm a agregar. Cada professor do Q3, desde a semana passada, a gente fez, na verdade, esse é o quarto painel de debates, né? A gente fez sexta e sábado. Não, esse é o terceiro painel hoje. Esse é o terceiro painel. A gente fez sexta, passado, sábado, essa sexta, e teremos amanhã também o quarto painel. E aí, nesses painéis, os professores que são os professores regulares do curso, a gente ficou com a missão de chamar aqueles amigos que a gente sabe que podem contribuir com informações. E aí, nessa sexta de hoje, dia 1º de maio, dia do Trabalhador, a gente justamente pensou em fazer algo envolvendo a Procuradoria Pública, né, em tempo de Covid. E aí seria eu poder compartilhar um pouco da minha experiência, tanto do ponto de vista teórico, como do ponto de vista de algumas ações estratégicas que nós temos. Você, na verdade, é um grande amigo da Procuradoria, doutor Alex Maia, para quem eventualmente não conhece, o Alex Maia, mestre em Direito, procurador público aqui da nossa capital, é um amigo querido e que tem uma capacidade técnica extraordinária, né? Então, lhe agradeço por aceitar o convite, meu amigo Alex. Lhe aceito, né? E vou lhe abrir a palavra aí para você já dar aquelas saudações iniciais. Muitos alunos nossos aqui, pessoas que também já estão nos acompanhando. Deixa a palavra com você a partir de agora. Eu agradeço o convite. Você é um amigo querido. É uma honra trabalhar com você na Procuradoria. A gente, para quem não nos conhece, a gente trabalha junto na Procuradoria Judicial da Procuradoria de João Pessoa. E por trabalharmos no judicial, lá, o judicial ele é residual, então a gente tem contato com a gama de matérias que passam pelo poder público. Então a gente discute, se não primariamente na parte administrativa, a discussão das políticas públicas, nós fazemos essa discussão no dia a dia do judiciário, essa discussão da judicialização das políticas públicas, um diálogo constante com o Ministério Público nessa questão do Covid mesmo, do coronavírus, estamos aí dialogando com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, para a construção de soluções, quando elas não são construídas administrativamente. Então, assim, para mim é uma honra participar no debate com você e, assim, como eu sempre lhe digo, todos os dias, eu aprendo todos os dias com você. Meu amigo Alex, deixa eu lhe dizer uma coisa. A nossa carreira, né? Só fazendo um pequeno histórico de nossa carreira, a nossa carreira, ela tem. Você está conseguindo me escutar bem, Alex? Ou está com alguma interferência de áudio? Tranquilo? Tá me escutando? Tranquilo. Então vamos lá. A nossa procuradoria, ela nasceu, na verdade, né, no ano de 2012, né? No ano de 2012, essa carreira ela é instituída e aí foi o primeiro concurso que houve, né? Primeiro concurso para advogado público de João Pessoa. Até então, aquela época, em 2012. A gente fala isso, né? Eu não sei se é muito tempo, é pouco tempo. Para mim foi ontem, né? 2012 foi ontem. Para uma turminha mais nova, acho que talvez o pessoal ache que isso é muito tempo, né, Alex? E aí, né? A nossa carreira, ela foi criada
Até então, só fazendo um corte histórico, até então, o município de João Pessoa ele era representado por advogados, que eram muitas vezes de indicação do chefe do executivo, né? A gente tinha ali a gente já tem alguns advogados que têm uma certa estabilidade, mas que não assumiu mesmo a carreira de procuradores. Então, a procuradoria, enquanto órgão, inclusive, com previsão constitucional, a Procuradoria Pública, a Advocacia Pública, com essa previsão constitucional, ela nasce em João Pessoa mesmo, ano 2012, e a gente já tem, então, aí 8 anos, né? Embora a gente tomou posse, os primeiros tomaram posse em 2013, não foi isso? Em agosto de 2013, exatamente. Agosto de 2013. Então, as primeiras nomeações agora fazem 7 anos. E Alex vem dessas primeiras nomeações, eu também. E recentemente agora, né, fizemos o segundo concurso. Tem quanto tempo, Alex, o segundo concurso? Foi feito em 2018, não foi? Exatamente. Eu acho que a primeira nomeação foi mais ou menos também em agosto de 2018. Pois é. Então, a gente teve o segundo. 2019. Então, o nosso concurso foi de 2012, nós entramos ali, né, nas primeiras nomeações da carreira. Aí veio o segundo concurso, ali em 2018, as primeiras nomeações em 2019. E hoje a gente já tem uma carreira que hoje consta com 25, não é isso? Somos 25 procuradores. E aí, Alex, ele fazia justamente esse corte, Alex. Eu vou me permitir que você explique um pouquinho melhor para quem está nos ouvindo, porque você falava que nós estamos situados na Procuradoria Judicial. Para quem não entende a estrutura da Procuradoria, da nossa Procuradoria, explica um pouco melhor como é que se dá esses órgãos programáticos, os procuradores hoje que nós temos, que a gente chama de procuradores setoriais. Explica para a turma que está nos ouvindo, para a gente entender como é o funcionamento do nosso órgão. Na verdade, acho que a gente tem que ir até mais amplo, né? O funcionamento da advocacia pública, porque muitas vezes a gente fala da advocacia pública e muita gente compara muito com a advocacia privada e são, apesar de estamos no lado da advocacia também, mas é uma estrutura completamente diferente, porque a advocacia pública ela não lida com interesses privados apenas, ela lida com construção de políticas públicas, lida com toda a matéria que passa no Poder Executivo em si, ela obrigatoriamente ela passa pela advocacia pública, seja desde a edição de uma lei, de um decreto, o chefe do Poder Executivo, vamos falar até mais amplo, não apenas o prefeito aqui, mas no caso dos governadores e o próprio presidente da República. Então, eles necessariamente isso passa pela advocacia pública, né? Passa por uma análise prévia jurídica, de parecer. Então, quando chega lá o chefe do executivo, ele tem que dizer, eu quero isso, eu quero fazer isso. Então, cabe à advocacia pública, cabe ao procurador dizer isso é possível, isso não é possível dentro da lei. E se for possível, quais são os possíveis impactos jurídicos disso? Então, tem esse primeiro nuance da questão da construção da política pública, tem os nuances dos processos administrativos internos, então, da satisfação dos direitos, né, das pessoas, ou seja, pessoas que demandam direitos administrativamente perante a administração pública, seja no município, seja no Estado, requerendo processos administrativos. Esses processos, obrigatoriamente, eles passam por uma análise jurídica. A análise jurídica é exclusiva da advocacia pública, ou seja, do procurador. Em último estágio, tem a Procuradoria Judicial, que são realmente aqueles casos que vão ser judicializados seja por cidadãos comuns que vão judicializar suas causas, seja pelo próprio Ministério Público, que grande parte das nossas demandas também são ajuizadas pelo Ministério Público. E essas demandas que são ajuizadas pelo Ministério Público permitem, inclusive, um diálogo constante com o Ministério Público para construir soluções que, às vezes, não foram construídas lá atrás, na parte administrativa. Então, falando especificamente da Procuradoria de João Pessoa, a gente tem 5 órgãos lá programáticos, né, para dividir esse trabalho. Isso. Então, a gente tem a Procuradoria Consultiva, que cuida dessa parte de legislações, decretos, a análise perante o Tribunal de Contas também, ela está hoje no Consultivo. Então, a gente tem a Procuradoria Administrativa, né, a PROAD, que eu até já trabalhei lá durante, acho que 2 anos. É uma procuradoria que ela lida tanto com a parte de contratos, licitações e outras questões administrativas da prefeitura aqui em João Pessoa, como também do judicial em matéria administrativa, ou seja, o judicial do servidor público, discussão de concursos públicos, tudo isso passa pela procuradoria administrativa. Aí temos também a Procuradoria Patrimonial, que a gente achou por bem aqui, tem uma procuradoria especializada em questões de habitação, meio ambiente, desapropriações. São questões extremamente específicas que demandam uma especialização realmente do advogado público, do procurador. Então, tem essa procuradoria específica para tratar dessas questões.
E as duas grandes nuances da Procuradoria, os dois grandes ramos, que são ramos maiores, são a Procuradoria Fiscal, né, que é aquela questão de arrecadação de tributos não pagos, os tributos que não são pagos administrativamente. Então, a Procuradoria também tem essa função de arrecadar, que a gente sempre fala, os dois únicos órgãos do poder público que são órgãos lucrativos, assim, que demandam uma arrecadação positiva, é a Procuradoria, através da sua atuação fiscal, e a administração fiscal do município, do estado ou da União, né, a famosa Receita, né. E, por fim, temos a Procuradoria Judicial. Na nossa Procuradoria Judicial, a gente lida com todo o gama de matéria que não vai para as outras procuradorias, desde matérias trabalhistas, responsabilidade civil, matéria de direito de saúde, infância e juventude, ações civis públicas, um diálogo com o Ministério Público. Então, é uma procuradoria que nós temos uma gama de ações muito grandes, né? Alex, a gente tem uma lei, né? A gente, só para quem nos ouve entender um pouco melhor, a gente tem uma lei complementar, que é a Lei Complementar Municipal 61, de 2010, e ela estabelece justamente a divisão da Procuradoria do município de João Pessoa, ela estabelece os órgãos programáticos, né, que são esses órgãos que você acabou de indicar. Então, a gente tem ali a Proconsul, que também trabalha com projetos de lei. A gente tem a PROAD, que é toda aquela matéria administrativa envolvendo interesse de servidor público, em larga medida. A gente tem a PROPAT, né, que é justamente toda a questão patrimonial. A Profisc e a Projud. A Profisc hoje ela tem uma importância estratégica nesse momento atual, Alex, justamente porque o que a gente sabe é que a gente hoje, né, a gente vive uma baixa de arrecadação, mas isso não é apenas em relação ao município de João Pessoa, né? Isso é uma lógica decorrente da redução da atividade econômica, né? Então, a atividade econômica ali reduziu, né? A gente teve, então, uma baixa na arrecadação fiscal de todos os órgãos, isso aí é uma coisa que, né, isso é um fato público e notório, e aí a gente tem hoje, na verdade, a Procuradoria Fiscal tentando, de toda forma ali, dentro dos instrumentos que possuem jurídicos, claro, trazer algum tipo de benefício econômico para o município. Porque é claro que quando a Procuradoria Fiscal, a doutora Lívia Meira, que é a nossa colega, que é a chefe, né, da Procuradoria Fiscal, ela consegue ali estabelecer algumas metas, algumas estratégias de arrecadação num momento tão difícil. E debatíamos há um tempo desse atrás, algumas semanas atrás, a importância da Profisc no momento em que o orçamento, né, está tendo esse impacto e a gente conseguindo trazer algum tributo para dentro do cofre do município, justamente para poder aplicar nesse momento, né, na aquisição de insumos, em folha de pagamento, né? Então, nesse momento, ela é uma procuradoria estratégica, né, para que o município, que a gente também não pode perder a compreensão de que os entes públicos, os entes políticos, né, eles devem arrecadar. É a necessidade de uma arrecadação, senão eles não conseguem ofertar o serviço público a que eles estão destinados, né? E a Projude, que é a nossa procuradoria, que eu ouso dizer que é a procuradoria mais bacana, porque, né, é uma procuradoria que de fato vai ali pegar a matéria residual, então a gente tem uma gama de matérias, né, que a gente enfrenta no judiciário, e como você bem colocou, Alex, a situação da gente ter esse diálogo, né, com o Ministério Público, em ações que muitas vezes são ações, eu até lhe permiti que você daqui a pouco fale, lembre aqui, né, me esclareça para quem está aqui conversando conosco, a situação que a gente teve agora recentemente na Quinta Vara da Fazenda, uma demanda estratégica, que eu sei que você está à frente, inclusive para fins de acolhimento de pessoas que são pessoas que estão na rua, enfim. Mas essa situação é interessante porque, quando você fala desse diálogo, Alex, eu só queria pontuar uma situação. Quando a gente fala em democracia, meu amigo, a democracia ela não é hoje mais aquela democracia em que a única arena democrática é a arena do voto, né? Isso é uma forma muito míope e muito rasteira de entender a democracia. É claro que a democracia ela ainda se faz sentir de uma forma muito forte na arena política, através do voto, né? Através de plebiscito, de referendo que são instrumentos constitucionais, através da iniciativa de lei. Né? Todo estado de direito sabe que esses instrumentos democráticos estão ali disponibilizados pela Constituição. Mas existe aí um movimento democrático que cada vez se fala mais, que é justamente a democracia processual. Né? Então é você ter ali as partes, e a gente sempre está tomando, né, na nossa Procuradoria Judicial, a gente sempre está tomando assento nos processos enquanto parte, né? A gente apresentando o município.
E aí hoje se fala de uma democracia que é uma democracia sobretudo processual, que é uma democracia em que o processo tem que estar aberto para que a gente consiga construir soluções. E aí justamente a situação que muitas vezes a gente é chamado, como você foi agora recentemente, para dialogar com o Ministério Público. Não é isso? Se você puder falar um pouquinho dessa ação, para a gente entender isso que eu estou falando. Você tem mais propriedade, inclusive. Então, eu vejo assim, essa questão da democracia processual, democracia através da administração pública, ela é importante, mas também ela é fonte de muitos cuidados ultimamente. A gente fala em judicialização de políticas públicas, a gente fala de superdimensionamento de poderes do Ministério Público, porque assim, o que é que a gente fala às vezes de Ministério Público ou do Poder Judiciário? Que, teoricamente, na construção que a gente tem de ciência política e de direito constitucional, o poder legislativo e o poder executivo são as duas arenas incumbidas pelo poder constitucional de construir as políticas públicas. O poder judiciário, teoricamente, na toda a ciência política construída pela teoria americana, ele é um poder inerte, um poder à parte, né? Aquele poder que ficaria apenas para fazer a questão dos embates que houver entre os poderes, ou atuar em casos de omissões. Porém, o que a gente tem visto nos últimos anos, na verdade, é um superdimensionamento do Ministério Público. O Ministério Público, hoje, ele ganhou superpoderes, em 1988, e o Poder Judiciário também, alegando as omissões do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, também uma atuação constante na construção das políticas públicas, né? Então, quando a gente fala desse diálogo, porque hoje é quase impossível construir qualquer política pública no Brasil que não passe por uma judicialização ou por um questionamento do Ministério Público, que leve isso ao Judiciário, e a gente e o próprio Poder Executivo, seja pelo Presidente da República ou governadores, eles tenham que dialogar com essas outras instâncias. Então, hoje o diálogo de um prefeito, de um governador, ele não passa mais somente por dialogar com seus deputados ou dialogar com os vereadores, com o Poder Legislativo em si. Ele obrigatoriamente vai chegar uma hora que ele vai ter que dialogar também com o Poder Judiciário e com o Ministério Público. A gente está vivendo essa questão da pandemia de Covid e a gente está vendo isso muito intensamente, porque a gente vê que os outros órgãos querem participar. Por exemplo, o Ministério Público quer participar dessa construção de políticas públicas, o Poder Judiciário também quer participar. Então, você mencionou um caso que a gente está cuidando agora, na Quinta Vara da Fazenda Pública aqui de João Pessoa. O caso especificamente, ele cuida, é um caso importante, da matéria em si. Deixa eu só fazer um parênteses. Deixa eu só fazer um parênteses. Eu que não fui bobo, quando eu vi a dimensão do caso, eu disse, isso é uma missão para o Dr. Alex Maia, né? Aí eu disse, Dr. Alex, essa missão é sua, né? E aí eu sei que você vai narrar como foi, mas eu soube, inclusive, Alex, é legal você, inclusive, falar aqui para a turma a inovação que foi a forma como a audiência foi realizada, né? Eu acho que é bacana, inclusive, você pontuar isso, né? Mas não poderia estar em melhores mãos essa demanda que eu vou deixar você explicar do que se trata e como ocorreu. Esse caso envolve a questão do coronavírus, né? Uma preocupação importante, que são preocupação com pessoas de rua. Então, o Ministério Público ele chegou, e a gente tem uma secretaria específica para cuidar dessa questão de pessoas de rua, políticas de abrigamento em João Pessoa, que chama a Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, tentou-se um diálogo com a Secretaria de Desenvolvimento Social, sendo que o Ministério Público alegava que existia um número X de pessoas desabrigadas e essas pessoas especificamente precisam estar em abrigos para não estar transmitindo o coronavírus, a Covid-19, nas ruas da cidade. E é uma preocupação constante também nossa. Então, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública, alegando que na cidade de João Pessoa especificamente existiam 700 pessoas desabrigadas, ou seja, pessoas de rua. E ajuizou essa ação e o juiz, foi bem legal da parte dele, ele, por estarmos impedidos de fazer audiências conciliatórias, ele entrou em contato com o procurador-geral, Dr. Adelmar, e pediu permissão para criar um grupo de WhatsApp. Então, foi criado um grupo de WhatsApp, ele colocou lá o juiz, ele era o administrador do grupo, colocou o procurador-geral, eu estava responsável pelo caso, como procurador do município, e a promotora. E a gente marcou um horário, lembro que 14 horas, era uma quarta-feira, e todos estavam online nesse grupo, conversando e debatendo como se fosse uma audiência de conciliação. E no final... Uma mesa virtual, né? Exatamente. Não era virtual nem a questão de ser virtual e de câmeras, era realmente digitando. E cada um tinha a sua vez para argumentar, e foi uma coisa organizada, e eu até comentei depois que via no futuro, talvez, as audiências partindo para essa questão
cada vez mais sendo virtuais. Não chegamos ao consenso lá na reunião, mas o que eu achei legal, porque depois ele pegou esse histórico de conversas e colocou como pauta de audiência no processo. Quem quiser observar depois, ele está lá no PJE, né? Ele transformou o diálogo do WhatsApp como se fosse no termo de audiência. Isso, exatamente. Integrando o termo de audiência. Foi transformado em termos de audiência. Eu achei bem inovador, assim, a forma como foi tratada, pelo fato de a gente não estar podendo se reunir ao vivo, né? Então, nesse caso, que a gente vê a atuação da advocacia na questão da Covid-19, e esse diálogo que eu tenho tentado mostrar, é que, por exemplo, o Ministério Público alega que João Pessoa tinha 700 e tantos desabrigados. Nós, da Prefeitura de João Pessoa, nós temos nós temos um censo, nós temos um programa que trata diretamente com isso, que diz que não, que esse número é menor do que 300 pessoas. E o próprio Ministério Público Federal, eu recebi um documento essa semana, do Dr. Godoy, também ele confirma, o Ministério Público Federal confirma esse número da Prefeitura de João Pessoa. Mas, ainda assim, o juiz terminou deferindo uma liminar em que o município tinha um prazo de 15 dias de criar 400 vagas de abrigos. E o que a gente tenta sempre mostrar ao Poder Judiciário, sendo advogados do poder público, é que, às vezes, é muito fácil dar uma decisão judicial, crie-se 400 vagas. Sendo que a gente sabe que a administração pública está amarrada por 1000 outras coisas. Ela tem uma lei 866 para cumprir, mesmo que não tenha que fazer licitação, ela tem que fazer os procedimentos de dispensa, ela tem que tirar o dinheiro de algum lugar. Se a gente aprendeu alguma coisa com essa crise dos últimos anos, os déficits fiscais, é que dinheiro não nasce em árvore, dinheiro do poder público ele vem de algum lugar. Então, se você gasta mais do que arrecada, tem déficit, né? E déficit se transforma em crise econômica. Então, é questão que a gente até discutiu muito nos últimos anos. Eu discuti com você, nós dois construímos nossas dissertações de mestrado e a gente falava muito sobre a questão da teoria de custo de direitos fundamentais, que todo direito fundamental tem um custo. Mas, voltando a essa questão, você vê, do nada, o Poder Judiciário vem, 400 vagas em 15 dias. Sendo que, na verdade, o próprio censo da Prefeitura de João Pessoa dizia que a gente tem menos de 300 pessoas. E a gente conseguiu depois, falando com o juiz, eu telefonei para ele, conversei com ele e apresentei um documento mostrando a ele que esse número não existia. Então, foi necessário conversar com a promotora do caso, né? A gente conversar com ela para que nos próximos dias a gente faça uma nova conciliação, é o que a gente está tentando fazer. Não é do município negar, porque a gente sabe que é necessário que essas pessoas estejam protegidas. Então, o município tem alguns abrigos e a solução que a gente encontrou na Secretaria de Desenvolvimento Social era conceder auxílios moradias, que seriam tipo aluguéis sociais para algumas pessoas. Então, o município apresenta essa solução, o Ministério Público tinha outra ideia, mas a gente quer, na verdade, chegar num consenso. A gente não quer dizer que o Ministério Público está errado, né? A gente quer dizer, na verdade, que a gente quer entrar em acordo, né? A gente quer fazer um acordo com eles. E é isso através do Poder Judiciário e através de um diálogo com os outros poderes. Você sabe, Alex, que a gente teve, na verdade, uma reviravolta epistemológica no atual Código de Processo Civil, porque o Código de 73, que foi revogado em 2016, né? Esse Código de 73, ele era um código que até o momento do apagar das luzes de sua existência, ele sempre foi considerado um código muito bem elaborado e muito bem desenvolvido do ponto de vista técnico, o CPC de 73. E de fato era porque foi muito inspirado em toda uma doutrina italiana, né? De Liebman e de vários juristas italianos que foram grandes influenciadores do direito processual civil. Então, o atual CPC, que é de 2015, mas entrou em vigência em 2016, fez com que esse CPC de 73, até março de 2016, ele ainda estivesse em vigor, né? Mas ele tinha uma característica porque ele foi editado numa época de exceção, né? A gente tem o golpe de 64 e ele foi justamente editado naquela época que era a época de um estado de exceção. Então, o Código de 73 ele não tinha muitas aspirações democráticas, apesar de ser um código extremamente bem feito do ponto de vista técnico-processual. E aí, eu costumo compartilhar isso com meus alunos, que uma prova disso, de que ele não era um código com aspirações democráticas, é que o artigo 1º do CPC ele falava justamente sobre poder. O primeiro artigo do CPC de 73 ele falava de poder.
e falava do poder do Estado, né, do poder do juiz, o Estado juiz. Então ele dizia que a jurisdição era algo mais ou menos assim, a jurisdição em todo o território nacional será exercida pelos juízes, tá? Então ele já se abria, já se apresentava falando de poder e dando muita ênfase à figura do magistrado. Isso já era o primeiro. A gente tem esse novo CPC, que é o CPC com que nós trabalhamos, com que você trabalhou nessa audiência da Quinta Vara, por exemplo, que você se refere. E aí, esse novo CPC, ele é um CPC democrático. Por quê? Porque o artigo 1º, primeiro ele já é democrático porque ele já nasce já sobre o manto da Constituição de 88, que é uma Constituição democrática. E o artigo 1º dele, Alex, ele justamente já se inicia apresentando não sobre poder, mas falando de limitação de poder. Por que ele fala de limitação de poder? Porque ele diz que todas as normas processuais devem ser criadas, interpretadas e aplicadas de acordo com a Constituição Federal. Olha como é interessante a reviravolta, né, epistemológica, metodológica do Código. Então, é tanto que ele só vai falar de jurisdição e poder de juiz no artigo 16. Então, ele já se apresenta falando de limitação de poder. Ou seja, a necessidade de que todo o poder e todos os atos processuais sejam praticados de acordo com a Constituição Federal. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque você coloca um caso em que você está, né, numa mesa de debates com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, tentando encontrar uma solução, que em última ratio, essa solução ela passa por uma questão de resguardar a dignidade da pessoa humana, concordamos? A gente está falando ali de moradores de rua, né, pessoas desabrigadas que estão em situação de risco, não é isso? Então você veja o seguinte, você tem aí então, né, uma audiência em que nós, procuradores públicos, estamos ali representando o município de João Pessoa e tentando construir um diálogo, justamente porque o CPC atual ele não quer mais apenas a voz do juiz, né? Porque isso era uma concepção do Código de 73. Ele agora quer uma construção dialogada, tanto que a autocomposição, ela, o tempo todo, ela é incitada. Nesse contexto que você estava trabalhando? Assim, que houve também uma alteração da percepção da advocacia pública. Para quem tinha uma percepção antiga de advocacia pública, era de que a advocacia pública, ou seja advogados da União, seja procuradores de estados, procuradores de municípios, eles estavam atuando sempre no sentido de negar direitos. Porque às vezes, a maioria das pessoas que judicializam algo contra o poder público, ela está pleiteando algo, seja uma questão de responsabilidade civil, seja um medicamento. E é muito raro a advocacia pública ela ser polo ativo de ação. A gente tem casos, mas, por exemplo, 90% dos casos são ações fiscais. Então, a percepção antiga de advocacia pública era uma advocacia contestatória, advocacia que tinha que contestar, ou seja, contestar seja desde uma ação de alguém que está pedindo alguma coisa, seja também uma ação de que o Ministério Público está pedindo alguma coisa. E nessa nova percepção, trazida também da Constituição de 88 para cá, é no sentido de que não, a advocacia pública ela não é aquela negatória de direitos fundamentais, ela é uma construção também de direitos, né? A advocacia pública ela vem para construir os direitos, até mesmo na esfera judicial. Porque, por exemplo, na própria Procuradoria Judicial, a gente tem casos que a gente, insistindo dentro da Procuradoria, a gente não apresenta mais contestação, né? Então, a gente nos casos, por exemplo, demandas de saúde, que a gente está o tempo inteiro junto à Secretaria de Saúde para que medicamentos sejam comprados, que sejam cumpridos, porque o que a gente entende que é direito, não é que a gente, como advogado, a gente vai negar, a gente queira negar, né? E nem fazer defesas absurdas. Por exemplo, a gente tem casos de alimentação, que são aquelas questões de crianças que são alérgicas e tal. A gente já simulou na Procuradoria que a gente não entra mais com contestação. Lógico, a gente tem casos que a gente tem que modular, tem que dialogar. Por exemplo, a gente conversou com os nutricionistas fizeram um protocolo, então a gente tenta seguir esses protocolos, né? E em outros casos também a gente atua até na questão preventiva, né? Até voltando para a Covid, a gente teve caso agora que o procurador-geral chegou para a gente e disse, estão preparando aí uma questão daquelas carreatas, né? As carreatas contra a Covid, contra o isolamento, e eles disseram, algumas cidades conseguiram êxito nisso, vamos tentar, a gente não sabe se a gente vai entrar ainda, né? Então, mas eu queria essa questão pronta para no dia que se a gente tiver realmente que fazer, ela esteja pronta, a gente não tem essa demora de construir a ação. Só para fazer um contexto, Alex, interessante é o seguinte, é uma carreata querendo, veja se é isso, eu estou entendendo, é uma carreata, um movimento político, né, uma manifestação política nas ruas,
de pessoas que querem que o comércio volte a funcionar em sua plenitude, que acham que a saúde pode ser colocada numa segunda instância, e aí querem fazer aglomeração de pessoas, não é isso? Quer fazer ali um movimento político que, inevitavelmente, ainda que você faça por carro, carreata, aquilo vai gerar uma aglomeração de pessoas, não é isso, né? Esse contexto? Então, a gente, conversando com o Procurador-Geral, a gente deixou essa ação pronta. Essa ação, a gente, inclusive, está lá, como a gente fala, na espera, né? Se Deus quiser, não vamos precisar de uma pessoa. A gente teve um caso inicial, e essa questão foi pós esse caso inicial de uma carreata que teve, e posteriormente, graças a Deus, a gente não teve mais essas manifestações, né? Espero que a gente não tenha, né? Mas É, a gente está aqui também, na verdade, para proteger o direito do cidadão, que é o direito o quê? De se isolar a e não saúde. a saúde, para que a saúde seja observada nesse momento de pandemia, né? Você sabe que a gente vive, né, Alex, um momento muito nevrálgico em que a gente vive num Estado democrático de direito e às vezes você confunde um Estado democrático de direito com um Estado libertário. Não é isso. Um Estado democrático ele não é um Estado libertário. As liberdades existem, devem ser preservadas até o limite de você não ofender direitos fundamentais de outras pessoas, né? Então, veja que tem pessoas que têm alguns indivíduos que ainda têm dificuldade de compreender isso, né? O que é um Estado democrático. Eu acho que o Estado democrático é um Estado que lhe dá o direito de fazer tudo aquilo, né, que esteja com a liberdade não cerceada pela lei. E não é bem assim. É claro que a lei é um importante instrumento, né, até porque o Estado de Direito ele se baseia na lei, mas a noção de democracia que passa por uma vontade da maioria, sim, mas sobretudo por defesa de direitos fundamentais das minorias. Exato. Então, o Estado democrático ele é um Estado que se caracteriza por defesa de direitos fundamentais. E aí a gente vê que tem alguns setores da sociedade que não estão de acordo, né, com esse regramento que está fechando o comércio, que está limitando algumas atividades, acham que tem o direito de ir para a rua e fazer um movimento político e abrir a loja de toda forma, o que acaba colocando direitos fundamentais de saúde de outras pessoas em risco. Então, a gente na Procuradoria... Eu vou deixar você explicar isso, Alex, só para colocar, porque você, inclusive, fez um estudo muito bacana justamente sobre esse regramento, né, da lei federal, da lei nacional, que foi a lei da pandemia, não, a lei do Covid, né? A questão de isolamento. É da Covid, é porque ela é específica, inclusive, para Covid. A Para gente a teve até Covid. Alex, fala um pouquinho sobre isso. Como é que está o regramento jurídico disso? o que você estava falando, eu quero pegar só um gancho que, ainda que esse pessoal que é contra o isolamento, que é contra a existência do vírus, né, dessa questão, ainda que eles fossem maioria, a gente tem que ter sempre em mente que direitos fundamentais, eles são para proteger minorias. Então, então você tem que dar o direito das pessoas que querem se isolar ficarem em isolamento, né? Então, é, eu vejo muito, às vezes, a questão, ganhou a eleição, eu tenho maioria, posso fazer qualquer coisa. E não é, na verdade, o sistema democrático, como ele foi forjado, é que ganhou a eleição, você tem maioria, você governa, porém, sem você ir de conta com as minorias. As minorias têm que ser protegidas e os direitos fundamentais, toda a teoria de direitos fundamentais foram construídas para proteger minorias. E também fugir daquele velho debate que eu vi no Brasil nos últimos anos, que direitos de minorias são direitos, super direitos hoje em dia, e direitos contra a maioria. Isso não existe, né? Acho que é um debate pobre, que a gente não deve nunca levar em mente, né? Voltando um pouco ao caso da Covid, né? A gente teve uma lei federal, não tem um Uma número lei aqui. nacional, na verdade, né? Nosso amigo Emanuel disse aqui, ó, Emanuelzinho que está nos acompanhando, ele colocou aqui a lei 13.979. Exatamente. Essa lei foi forjada no sentido que a gente estava lembrando hoje, eu e você, inclusive, sobre como começou a Covid no Brasil, né? Então, a gente veio daquela questão, não sei se as pessoas lembram lá atrás, que a gente teve que mandar dois aviões pegar o pessoal Para a na China. China. Então, criou-se um embate jurídico naquele sentido, porque o Brasil, nosso sistema jurídico, tinha um monte de decretos passos, um monte de coisa que não deixava claro realmente, não deixava realmente claro qual
se poderia, o poder público poderia ou não determinar isolamento daquelas pessoas, e aquilo não era nem Atividades, mandamentos restritivos. não era nem o isolamento da população, era o isolamento daquelas, acho que 30, 40 pessoas, né? Então, obrigar que elas ficassem isoladas durante 15 dias. Então, foi editada essa lei, que ela tem conceitos claros, o que é isolamento, o que é quarentena, o que é lockdown, quanto pode ser decretado. E, posteriormente, os estados e municípios foram decretando as questões de isolamento, né? É uma competência concorrente, a gente tem que sempre lembrar, né? Então, na verdade, por exemplo, no nosso caso, o município aqui de João Pessoa, ele tem que sempre observar as questões que foram colocadas em decreto estadual, porque a União ela pode dar noções gerais, os estados eles vão dar as percepções maiores, os municípios apenas questões locais. Então, a gente também nunca vai poder fugir das questões do que for decretado pelo governo do estado aqui na Paraíba, né? Então, nesse caso aqui em João Pessoa, a gente tem esses decretos em vigor, tem um decreto posterior que declara emergência, tem um decreto do Ministério da Saúde que declara até 31 de dezembro de 2020 estado de emergência em saúde pública. Então, o Brasil, até o final do ano, ele tem essa questão do estado de emergência em saúde pública. Está em discussão no Congresso Nacional, acho que inclusive para ser votado nesses dias agora, uma emenda constitucional criando um orçamento paralelo para a Covid, para que os orçamentos eles não se misturem. A imprensa batizou isso de orçamento de guerra, né? Mas na verdade é um orçamento extraordinário, é separar as despesas de saúde ali. E a gente teve uma decisão do STF, né? Que o STF corroborou de que, na verdade, que os estados e municípios podem sim decretar essa questão de isolamento, em que um eventual decreto da Presidência da República, ele não pode ser um decreto. Então, o presidente ele não pode tirar essa competência concorrente dos demais entes, né? Eu estou vendo aqui, perguntando aqui, sobre a solução dos moradores de rua. Esse processo judicial ele ainda não está concluído. A gente, inclusive, acho que próxima semana a gente vai ter um novo diálogo com o Ministério Público. Houve essa liminar, a gente tem prazo para recorrer dessa liminar ainda, mas justamente nossa função, como a gente quer um diálogo, a gente quer construir essa política, a gente não quer simplesmente entrar com recurso judicial. Por isso, a gente já demandou um recurso de reconsideração para que haja esse diálogo junto com o Ministério Público e o próprio juiz, que a gente possa construir essas vagas de uma forma não como o Ministério Público queria, que era não aprovado. Ele falava de 700 vagas e queria pelo menos para 400, né? Hoje a gente provou nos autos já que o município tem políticas públicas que dão abrigo a 300 pessoas aqui, seja através de abrigos, que a gente tem acho que 5 abrigos aqui em João Pessoa, mais os auxílios moradias que foram concedidos. Os auxílios moradias são concedidos em geral para famílias, né, para não ser uma pessoa só. Então, quem é uma pessoa só isolada, a gente vai para abrigo. Famílias que estão em ruas vão para... E é bom observar isso, que a gente tem muitas questões de famílias em rua. A gente tinha questão de famílias em ruas, um problema local também internacional, que foi a questão da Venezuela. A gente tem muitas famílias venezuelanas vivendo... Verdade. Cidades brasileiras, não apenas aqui em João Pessoa, mas em outras cidades brasileiras, em que o poder público aqui no Brasil, seja estados ou municípios, e o próprio governo federal teve que agir, porque são pessoas morando no Brasil, merecedoras de direitos fundamentais também. Então, a gente teve que tirar essas pessoas da rua também. Quem fez a pergunta da questão dos moradores de rua foi nosso amigo Eduardo Holanda. Um abraço, Eduardo. Bacana pergunta. Meu amigo Fabrício mandou aqui um salve. E aí teve Verônica, que é uma aluna nossa do Q3, até perguntou aqui, na verdade, como é que você consegue arranjar tanta grana, né, Alex, nesse estado de calamidade? Que é o grande problema dos direitos sociais, né? Que são os direitos prestacionais. O grande desafio hoje na verdade, você conseguir ter orçamento e dinheiro para poder fazer vez, né, aos direitos sociais. São esses direitos que são direitos baseados no dogma da igualdade, né? Porque, sem querer ser professoral, e os alunos que aqui estão, e as pessoas que nos acompanham aqui já têm um conhecimento jurídico sedimentado, sabe que os direitos de primeira geração são aqueles direitos de liberdade, muito de liberdade política, liberdade civil, para resguardar a propriedade, mas isso era insuficiente e surge ali, né, depois da quebra da Bolsa de Nova York, somado com o desgaste da Primeira Guerra Mundial. Então surge a necessidade de um Estado pró-social, né?
E aí, isso que na nossa Constituição, né, a Constituição brasileira, a primeira Constituição que estabeleceu direitos fundamentais sociais foi a Constituição de 34. Então, de lá para cá, de 34 para cá, a gente sabe que existe uma obrigação do Estado em fornecer o social. Isso a gente sabe. O grande problema, que é o que Verônica diz, é assim, como é que você consegue fazer o social prevalecer, esse é um mandamento constitucional, à luz de limitações orçamentárias. Esse é um grande debate. E aí eu vou lhe abrir essa palavra, Alex, mas eu me lembro, por exemplo, de Paulo Bonavides, em que Paulo Bonavides ele fala que um dos principais problemas que gera o esgarçamento da Constituição, o desgaste da Constituição, é uma Constituição dissociada da realidade social. Porque também ele diz o seguinte na sua obra, o seu curso de Direito Constitucional, nosso amigo Paulo Bonavides, uma das maiores obras que eu li. O pouco que eu aprendi de constitucional foi com Paulo Bonavides. E ele diz, olha, o problema do esgarçamento constitucional é você ter um constituinte que enumere muitos direitos, inúmeros direitos, dentro de uma teoria constitucional, né? E na realidade social você não conseguir implementar esses direitos por uma questão de orçamento, por uma questão financeira. No momento em que a Constituição ela perde a realidade social, né? Isso é um momento que acaba gerando uma revolução ou uma superação do Estado, a necessidade talvez de você chamar uma nova Assembleia Nacional Constituinte, porque vira aquilo que La Salle já dizia há muito tempo, ela vira uma folha de papel, né? E aí a gente percebe então, a gente tem uma necessidade de garantir direitos fundamentais e sociais, mas por outro lado a gente tem um problema orçamentário muito grande. E nós, Alex, a gente vê isso muito de perto, né? Nas questões de saúde. Eu vou deixar você falar um pouquinho sobre isso também. Então, especificamente na questão da Covid-19, a gente sabe que os entes federativos eles são limitados, eles são... se a gente voltar um pouco para a questão da Constituição de 88 em sistema tributário, a gente sabe que os entes federativos eles são escassos de competências tributárias, né? Então, o município especificamente ele ficou apenas com 3 tributos, uma pequena arrecadação. Então, muitas vezes a gente vê deturpação na imprensa, a gente, estados e municípios vivem pedindo dinheiro à União. Realmente, enquanto a gente não tiver uma remodelação constitucional, a gente vai continuar assim. Por quê? Porque a União realmente é quem tem dinheiro no Brasil, é porque ela tem uma competência tributária gigantesca. E ainda, além disso, de ter uma competência constitucional tributária muito forte, pós 88, ela conseguiu ainda desvirtuar isso, criando as contribuições. Então, ela sozinha tem contribuições. Então, e o orçamento, se você pegar o orçamento da União hoje, grande parte dos recursos da União vem de contribuições, contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS, entre outras. Então, é onde a União arrecada realmente muito dinheiro. E estados e municípios não têm contribuições, só tem aqueles impostos enumerados ali, e por isso que a gente diz que eles dependem muito, sim, do FPE e do FPM. Pelo menos aqui no Nordeste a gente tem essa dependência muito grande, né? Então, na Explique Covid, o que é FPE e FPM, o que é só a sigla, FPE e FPM. o FPE é o Fundo de Participação dos Estados e o FPM é o Fundo de Participação dos Municípios, que são formados de partes de outros tributos, ou seja, a União ela é detentora da maior competência tributária, mas vendo por bem que os entes tinham muitas competências, estados e municípios, então eles tinham que ter também parcelas de arrecadação desses tributos. Então, no caso, por exemplo, do FPE, então vai parcela do imposto de renda, entre outras, para que os estados e municípios... Mas são parcelas pequenas, são parcelas que hoje a autonomia dos estados e municípios em termos tributários, fiscais, ela é limitada. A nossa maior arrecadação realmente é da União. Então, nessa Covid, a gente está até em discussão isso, parece que vai ser voltada amanhã, essa ajuda que vai ser dada aos estados e municípios, ela tem que vir realmente da União, para que os estados eles tenham dinheiro, os municípios tenham dinheiro para combater isso. Não tem outra solução a não ser que venha lá dinheiro do governo federal. A gente realmente, estados e municípios, eles têm orçamentos apertados, estão quebrados, sabe, realmente por muitos gastos de pessoal alto, porém a União vai ter que entrar com dinheiro em relação a isso. Voltando um pouco à discussão sobre a questão de direitos fundamentais, é isso. Até a advocacia pública ela tinha muito nos próprios argumentos, era histórico quando a pessoa pedia algum direito, a advocacia sempre batia na questão da limitação do direito, na limitação do orçamentária, né? Na teoria da A limitação. reserva é conhecido na teoria da reserva do possível, né?
teve teoria, inclusive, deturpada no Brasil, que é a teoria que foi criada no Tribunal Constitucional Alemão, ela Alemão. não tinha tanto esse sentido que foi dado no Brasil, que era só simplesmente alegar que você não tem orçamento para aquilo, o dinheiro é curto, tal. No Brasil era isso. Na Alemanha, não. Na Alemanha era dizer que é, ela era conjugada com a teoria da proporcionalidade, né? O direito fundamental, ele poderia ser exercido numa questão proporcional do orçamento público, né? Então, você não tinha como deturpar todo o orçamento do Estado público por causa de um único direito de um único cidadão. E não essa alegação bruta que tinha no Brasil, que a advocacia pública durante muitos anos fez e que mudou. Então, a gente nem, inclusive nas nossas peças, na Procuradoria de João Pessoa, acho que a gente deixou há muito tempo de usar essas discussões de teoria de reserva do possível. Mas até quando eu entrei, em 2013, ainda se utilizava essas teorias ainda. Quando a gente chegou, eu me lembro que. Só um minutinho, Alex, só uma informação em português. Estava só tirando uma dúvida aqui. Ele diz o seguinte, que quando a gente começou ali em 2013, as nossas atuações, a gente justamente usava essa teoria da reserva do possível, como você bem historia, isso vem do direito alemão, né? Mas, veja só, aqui a gente tem duas situações, viu, Alex? A teoria da reserva do possível, que inclusive nós nos reunimos dentro da Procuradoria Judicial e decidimos nós não vamos mais alegar isso, né, como uma regra. Tanto que a gente reduziu nossas defesas porque a gente viu que ela não tinha nenhuma efetividade. E aí, se é verdade que a teoria da reserva do possível ela foi deturpada, né, quando atravessou o Atlântico, da Alemanha para o Brasil, também é verdade que os julgadores brasileiros não têm muita preocupação orçamentária. Não existe nenhuma preocupação orçamentária, entende? Porque a gente deixou de alegar essa tese de defesa, porque a tese de defesa, só para quem está nos acompanhando, muitas vezes, algumas prestações, direitos sociais que demandavam investimento, gasto público. Então a gente diz, olha, nesse momento não é possível, porque não tem orçamento, como é que você vai fazer? Você vai contrair uma dívida e tal. E aí a gente começou a perceber que dentro do discurso decisório, discurso de decisão, os juízes, eles na verdade não queriam debater esse tipo de questão prejudicial, né? Me lembro, inclusive, uma feita, Alex, que dentro de um evento de direito civil, a gente compondo uma mesa dentro da Universidade Estadual aqui da Paraíba, e a gente compondo uma mesa, e aí eu fui justamente dando a minha visão de procurador, dizendo que é claro que a reserva do possível ela não pode ser o tempo todo utilizada para impedir que direitos sociais sejam implementados. Até porque isso você vai para o discurso constitucional, são normas que não são mais programáticas, elas são normas que tenham efetividade, né? Essas normas de direitos sociais, elas perdem essa conotação de norma programática, elas são normas que têm uma aplicabilidade imediata, uma exigibilidade imediata, elas já têm uma força constitucional, então é um cumpra-se. Então, é claro que o chefe do executivo ele tem que cumprir esses direitos fundamentais sociais, a gente sabe disso. Entretanto, eu colocava nessa mesa que, por um lado, a gente tem que entender esse espírito constitucional a favor desses direitos, e a gente, enquanto Procuradoria, não usa mais a teoria da reserva do possível. Entretanto, mesmo em situações nevrálgicas, que envolvem grandes impactos orçamentários, magistrados e Ministério Público ainda têm uma dificuldade em querer aceitar o debate dessa questão, né? É como se fosse uma chaga, assim, como se fosse você falar que, olha, o Estado não tem dinheiro para dar tudo, porque isso não é um país de primeiro mundo, as reservas são limitadas, mas é como se para o discurso decisório ter que sinalizar que é uma questão que sim tem uma determinada importância, é como se aquilo fosse algo que desmerecesse talvez a própria função jurisdicional, ou que pudesse, na verdade, fazer com que o juiz fosse visto como um nazista, alguém que não quisesse implementar direitos fundamentais sociais. Então a gente tem essa dificuldade muito grande, né? Pode falar. Eu ia colocar muita gente que a Procuradoria Judicial, ela tem, a gente fala um cliente muito grande, que é a questão do direito de saúde, né? Então, antes da pandemia, o direito de saúde já era um dos nossos maiores clientes, assim. Por exemplo, 300 ações que passam por a gente, por mim, no caso, por semana, vamos dizer ali, 70% vão ser de direito de saúde. E qual é a grande discussão que a gente faz nas questões de direito de saúde? E lógico que eu, como cidadão, que eu vejo uma pessoa pedindo um medicamento, aquilo dá uma dor no coração da gente. A gente sabe que uma pessoa que entra com ação e muitas vezes vai na defensoria pública pedir um determinado medicamento, é porque ela precisa daquele medicamento. Sendo que a gente sabe também que isso gera diversos interesses, como
toda a sociedade, como tudo na sociedade, são direitos diversos, interesses diversos. Então, questão do medicamento, a gente tem, o Ministério da Saúde, ele tem um órgão, Conitec, que ele chama, que ele diz quais são os medicamentos para cada doença. Logicamente, o poder público, ele tem um orçamento limitado, ele tem despesa, e olha que as despesas do Ministério da Saúde são muito altas, segundo, acho que é o maior orçamento, inclusive, 120 bilhões por ano, mas mesmo assim são despesas limitadas, então ele tem que dizer quais são os medicamentos que o SUS pode ou não pode fornecer. E a gente sabe que muitas vezes tem medicamentos mais avançados para serem fornecidos. E muitas vezes os juízes que pegam um simples laudo de um médico particular que aquele medicamento tem que ser para aquela pessoa. Sendo que o SUS, ele dá um outro medicamento, que é medicamento B, para aquela doença, e os médicos não aceitam. E muitas vezes os juízes, pela questão do direito à vida, direito à saúde, eles concedem aquilo e um custo altíssimo, muitas vezes, medicamentos custam 4, 5, 10 mil reais. E é o que a gente sempre alega, que a gente, e às vezes, faz esse diálogo com o Ministério Público. Eu sei que você fez uma discussão muito grande uma vez num evento sobre direito de saúde, em relação a isso. Com relação a isso, não é questão de negar o direito à saúde de ninguém. Todo mundo tem que ter a sua questão de saúde. É questão ver que determinados medicamentos podem ser fornecidos pelo poder público, outros não podem. E a gente teve uma CP, uma ação civil pública, acho que não foi nem eu, acho que foi você que teve, que era questão sobre catéteres. Catéteres Que era catéter, que eles queriam os catéteres, eu só vou só deixar claro e você pode continuar com a sua exposição. Era quem tinha, na verdade, problema nos rins e precisava de um catéter para poder urinar, aquele catéter que era um catéter uretral, que entra pela uretra do paciente. Então, a gente tinha um catéter mais simples, mais barato, e, portanto, você poderia, com aquele mesmo valor, atender mais pessoas, só que ele era um catéter que ele não era lubrificado. Então, na hora de manejar, de colocar e de tirar, aquilo causava um incômodo, inclusive tem que usar um pouco de xilocaína, alguma coisa nesse sentido. E tinha um catéter lubrificado, né, que para entrar ali pela uretra e tudo mais, que, claro, por ser lubrificado, gerava menos incômodo, mas custando, sei lá, 20 vezes mais, né? Então, a questão era justamente essa. Então, exatamente, a discussão em direito de saúde que tem que ser feita hoje não é questão que o poder público ele vai negar ou quer negar, ou existe um interesse em negar. É essa discussão, tipo, nesse caso a gente acompanhou. Inclusive, o serviço não era nem do município, o município ele tinha contratado o serviço, né, em um hospital aqui de João Pessoa. Então, porque muitas vezes, apesar do município ter seus hospitais próprios, alguns serviços específicos são contratados na rede privada. Então, o município tinha esse contrato, tipo, que dava direito a 200 catéteres, 200 operações por mês de catéteres, e um único catéter lubrificado desse custava, acho que 20 operações, 10 operações, não lembro direito agora. Coisa bem maior. Bem maior, então você vê, então, abre essa discussão, então, de vez de você fazer 200, você vai fazer 100, 50, 40. Então, a fila, já existe uma fila com 200, né? Para 200, imagine se você passa, e como eu volto à discussão, o dinheiro sai de algum lugar, não, mas então paga aquilo, mas sim, mas então vamos, a discussão que se faz no Brasil hoje, então se a gente quer tudo, a gente tem coragem também de aumentar os impostos no Brasil, que já são altos, porque o dinheiro, obrigatoriamente, a gente tem que pensar em Estado, obrigatoriamente o dinheiro vai sair de algum lugar e o dinheiro sai dos nossos bolsos. A gente sabe muita coisa vai para a corrupção, vai, mas a gente tem que fazer, mas vai. O que você coloca, Alex, o que você coloca e coloca com muita propriedade é que a gente vive um dilema. A gente, enquanto procurador, logo no início da nossa transmissão aqui, é bom a gente deixar registrar, você colocou, eu vou registrar com outras palavras. Os procuradores públicos, eles não são advogados de uma gestão. Nós não somos advogados de um governo, né? Os procuradores concursados que são, né, com sua estabilidade, servidores públicos efetivos, nós somos, na verdade, advogados do ente político. Então, vai entrar outra gestão, vai entrar outro grupo político, outro governo, mas nós da carreira ficamos. Então, e isso em alguns momentos, enquanto advogado público, em algumas audiências que às vezes a temperatura, né, sobe um pouquinho mais, quando você, na verdade, claro que a gente tem audiências que são muito tranquilas, mas tem audiências que, naturalmente, as divergências de ideias e divergências jurídicas acabam fazendo com que a temperatura aumente um pouco.
E eu me lembro muito bem que numa dessas audiências, junto com o Ministério Público, o juiz, a gente deixou claro, eu não sou advogado de gestão, sou advogado do município de João Pessoa. Então, é claro que a gente sendo advogado da nossa cidade, do lugar que a gente quer bem, né, a gente quer que as pessoas tenham uma melhor situação de vida, uma melhor qualidade de vida. Então, dentro desse aspecto de que a gente advoga para uma melhoria de nossa cidade, muitas vezes, a gente quer que todos tenham atendimento, tenham saúde, tenham remédio, né? Isso é uma lógica. Então, a dignidade da pessoa humana é um fundamento, e acredito que cada um de nós tem isso como fundamento em suas atuações. O grande problema, e a partir disso, né, dos direitos fundamentais sociais, a gente tirou esse negócio da reserva do possível. Então, os direitos sociais têm que ser implementados? Tem, mas tem que ter uma forma correta de implementação. Uma forma em que eu não cause tanto impacto orçamentário. Eu vou dar um exemplo para a gente, a partir desse exemplo, para outras reflexões, que não cause um impacto orçamentário tão grande e que, por não causar um impacto orçamentário tão grande, eu consiga atender o maior número de pessoas possível. Que a matemática é essa, né? Se eu tenho R$ 10 e cada atendimento custa R$ 1, eu consigo atender 10 pessoas. Mas se eu vou, na verdade, pegar aqueles R$ 10 para um único atendimento, eu deixei de atender 9. Então, veja como o problema orçamentário ele é algo que a Covid-19, porque a gente está vendo, quer dizer, baixa na receita fiscal, questão a União vai se endividando, né? A gente vai ter aí um período em que a gente vai ter que readequar o orçamento. E isso vai ter um impacto nessas políticas sociais também. E por que eu estou dizendo isso? Porque quantas vezes, Alex, a gente ciente sim dos direitos fundamentais sociais, da dignidade da pessoa humana, mas, por exemplo, você tem lá no SUS uma determinada prótese, uma determinada órtese, que é de uma qualidade, né? Então, claro que ela não é a melhor qualidade, mas ela tem uma qualidade que fez com que aquela tecnologia fosse incorporada ao SUS, né? Então, o SUS ele tem o Conitec, que é um conselho de análise de novas tecnologias vinculados ao Ministério da Saúde. Então, o Conitec ele é um órgão plural, deliberativo, com pessoas que têm expertise, né, na ciência médica, e eles decidem, né, eles opinam, na verdade, são pareceres opinativos, no sentido de incorporar ou não determinadas tecnologias. Então, quando uma órtese, uma prótese, ela é incorporada ao SUS, existe um estudo mínimo para que aquela órtese, aquela prótese seja incorporada. Agora, quando chega na ponta aqui, o cidadão que vai fraturado, que está precisando fazer ali uma cirurgia corretiva de uma fratura, muitas vezes o médico que vai fazer aquela cirurgia, ele quer a melhor órtese, a melhor prótese, que custa muitas vezes 50 vezes mais, 100 vezes mais. E aí, olha o impacto que a gente vê isso como advogado público, né? E isso é uma coisa que a gente, né, quando a gente percebe que tem algumas ações cujo valor acaba sendo muito alto, a gente tende a trazer esse discurso de orçamento, mas que ainda, infelizmente, é algo que o Poder Judiciário ainda tem dificuldade de dialogar com essa questão, que a gente vai ter que, nesse pós-Covid, é algo que vai ser mais atual, acredito eu. Sim, e se você pegar nesse gancho aí, e as cirurgias eletivas? Quando você fala que existe um problema de cirurgias, uma demanda, que a gente chama as famosas filas de cirurgias, então, se tem uma fila, tem alguém que está prestes a fazer a cirurgia. Então, muitas vezes a gente tem demandas judiciais que a pessoa consegue uma liminar. Então, o centro cirúrgico é só um, a equipe médica também é só aquela. Então, eu acho que tem que ter assim, a discussão do direito de saúde, ela tem que ser ampliada, ela tem que ver os outros nuances, porque não é simplesmente dar uma decisão e esperar que ela seja cumprida. E também ver que a partir do momento que tem uma liminar de uma cirurgia, que eu não estou falando de cirurgias de emergências aqui, né? Porque, lógico, cirurgia de emergência tem que ser cumprida. Mas cirurgias eletivas, que a gente fala, são aquelas cirurgias que não demandam risco de vida. Então, se você tem uma liminar, uma cirurgia eletiva e de uma pessoa que estava em 200 na fila, aquela pessoa, vamos ser sinceros, É a furada de fila, né? ela pulou para 200 pessoas. Então, porque o centro cirúrgico é só um, não é aquela, tipo, vamos fazer todas. O centro cirúrgico é só um, a equipe médica é aquela, a gente sabe o orçamento para fazer essas cirurgias é aquela, a gente pode fazer discussões de ampliar ou não ampliar, priorizar a saúde em outros meios, mas o que eu falo é do cuidado das decisões judiciais, que essas decisões judiciais elas geram impacto na vida real, né? No sistema de saúde, às vezes desorganiza o próprio sistema, desorganiza essa questão das filas.
Então, tem que realmente essa questão do direito de saúde ser discutido. Eu vi uma pergunta aqui sobre a questão da solidariedade. Acho que você é até melhor para falar, que você tem artigos já, inclusive na nossa revista, fazer a propaganda aqui da nossa revista Procuradoria. Vai sair quando? Vai sair quando a nossa próxima revista? Ela estava quase pronta, né? Veio a Covid e agora a gente não... Só agora para o segundo semestre, né? O segundo semestre. Você sabe que, eu não sei se é essa pergunta. Pessoal, voltando aqui. Vamos lá, gente. Manda o Mac crava a cabeça. Manda crava a cabeça, mãe. Bora. Bora montar ali dentro, vamos.